de dezembro, não, 16 de dezembro, perdão. Hoje é dia 16 de dezembro. E vamos começar a aula de Física 1 com o primeiro ano de Engenharia Elétrica. Então, antes de começar a aula propriamente dita, né, vamos para alguns recados, alguns alertas, que hoje nós teremos a última aula e aí, na próxima semana, faremos a prova, né? Então, a todos aí que estão, né, ouvindo agora online e a todos que vão ouvir depois, vocês alertem o pessoal para ouvirem esse vídeo depois, tá? Eu vou colocar essas informações no Moodle também, mas vão ficar atento a isso. Então, algumas coisinhas que eu queria passar para vocês, pessoal, alertá-los. Primeiro, novamente, conferir as tarefas que vocês estão entregando, ver se está tudo em dia, né? Ou que não tiver em dia, o que vocês não tiverem entreguem mesmo assim para pelo menos valer a presença, ok? No swap, como eu já falei, tá tudo com presença porque eu ainda não fiz a contabilização. Eu tenho que esperar chegar todas as tarefas e aí depois eu faço a contabilização. Eu estou, né, com uma planilha pronta já tem algumas que eu já olhei, mas eu preciso esperar vocês me entregarem até a semana que vem. Ok? Aí eu vou contabilizar e aí eu vou colocar as faltas, eventuais faltas no swap, caso não tenha entregue a tarefa. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso, beleza? Pessoal, que mais? Em relação à prova da semana que vem, né? Essa prova eu vou colocar lá como uma tarefa no dia. Vocês vão receber o PDF da prova como uma tarefa, ok? E vocês vão me resolver e depois tirar uma foto, escanear, seja lá o que vocês preferirem, em PDF de preferência, e postarem como se fosse uma tarefa, ok? Só que ela vai valer como uma prova, né? Então aí eu vou corrigir, vou dar nota, tudo normal, a partir da tela mesmo, eu vou olhando e vou corrigindo. É o que a gente tem para o momento, né? Então, pelo menos vamos economizar um pouco de papel, talvez. Não vão, porque vocês vão ter que fazer aí de qualquer jeito, tá? Essa prova, possivelmente eu vou fazer ela com 6 questões, valendo 1 ponto cada questão. E aí, né, você vai ter um total de 6 pontos, como a gente combinou, somado aos 4 pontos que vão contar das tarefas, vai dar o total aí de 10 pontos possíveis de vocês conseguirem, tá? Muito bem. Pessoal, a prova eu vou deixar disponível para vocês me entregarem durante 3 horas, ok? Então eu começo às 8, a gente começa às 8. A partir do momento que eu postar a prova, eu vou contar 3 horas para que vocês me entreguem, postem a prova de volta no Moodle. Tudo bem? Como eu sei que tem gente que trabalha, eu vou dar 2 opções de horários. Tá? Tanto faz. Tá? Então você pode fazer qualquer uma dessas 2 opções. Obviamente serão 2 provas diferentes. Né? Claro. Vocês podem fazer às 8 da manhã ou às 8 da noite. Tanto faz. Beleza? Então avisem seus colegas, principalmente aqueles que trabalham no período da manhã, que não estão podendo assistir às aulas, né, síncronas, que eles podem fazer a prova às 8 da noite, caso eles não consigam fazer às 8 da manhã. Vai ser o mesmo esquema, vou postar como tarefa e aí 3 horas para resolver e devolver, postar a resolução no Moodle, beleza? Tirar foto, né, escanear e postar no Moodle, tá? Ou às 8 da manhã ou às 8 da noite, tanto faz. Tranquilo? E que mais? Aí eu já corrijo no dia seguinte, né? A prova vai ser na quarta-feira, só para deixar claro também, né? Como a gente já sabe, então vai ser no dia 23, beleza? E aí já corrijo no dia seguinte, eu já tento colocar as notas no swap. Colocando as notas no swap, aí vocês já vão saber, né? Já podem curtir o Natal tranquilo, ou curtir tranquilo também, mas saber que às vezes vai precisar fazer o IFA, né? Esperamos que não, que aí o IFA será dia 4 de janeiro, ok? Fechou? É isso, pessoal.
Alguma dúvida em relação a isso? Tá baixinho, gente, eu não estou ouvindo. A prova vai ser sobre o semestre inteiro? Isso. Boa pergunta, Caroline, né? É isso. Caroline, boa pergunta. A prova é sobre o semestre inteiro, são 6 questões, mas eu vou dar vamos dizer assim, vou dar uma trégua para vocês hoje. O que eu decidi fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma aula relativamente rápida, e o que eu der hoje eu não vou pedir na prova, ok? Eu vou fazer essa aula de hoje para que você já tenha uma noção sobre esse assunto. E possivelmente eu vou retomar esse assunto no semestre que vem, na Física 2, né? Porque eu acabei pensando que também seria uma semana que, ao invés de vocês ficarem preocupados em fazer as tarefas dessa semana, que eu não vou postar tarefas da semana, vocês focarem mais em estudar os assuntos que for, né, da prova, que vão cair na prova. Então, para a prova da semana que vem, vai cair até o assunto que a gente viu a semana passada. Então, é cinemática, né, tanto cinemática escalar como vetorial, leis de Newton, trabalho, energia e potência. Ok? A aula de hoje eu vou falar para vocês terem uma noção do assunto, mas eu não vou pedir, que eu acho que eu tenho que deixar vocês um tempo aí para estudarem para a prova. Tranquilo? Beleza, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, eu já começo. Vou fazer uma aula relativamente rápida hoje, para que depois a gente sobre um tempo para a gente conversar, tá? Se vocês tirarem mais dúvidas em relação à prova ou assuntos da prova. Muito bem, todo mundo vendo a tela? Bom, pessoal, então eu vou fazer a aula de hoje, vai ser sobre impulso, momento linear, conservação do momento linear. Para que a gente faça uma aula um pouco mais rápida, e esse assunto, como eu falei, pretendo retomar no semestre que vem, eu vou só fazer um apanhado mais teórico mesmo, tá? Então a gente não vai fazer exercícios hoje, ok? Então, assim, pode ser uma aula que vai ficar bastante abstrata, né? Mas eu quero só que vocês saibam que existe isso, para que a gente depois possa retomar isso medida do possível, né, essa aula de hoje facilitar um pouco na retomada, tá? E também porque a gente tem que, de uma certa forma, cumprir todo o cronograma que tem na ementa, né? Mas como eu não vou pedir na prova, então eu vou fazer isso um pouco mais rápido e não vou nem fazer exercício, tá ok? Bom, então uma grandeza que é importante também na mecânica newtoniana, né, além da grandeza trabalho que a gente viu na semana passada, existe a grandeza chamada impulso, né, que também está associada a uma força, da mesma forma que trabalho, né, a gente viu. Só que a diferença é o seguinte, né, trabalho está relacionado à força e a deslocamento no sentido espacial, né, deslocamento no espaço, tá? Então, até que trabalho é definido como, né, o produto da componente tangencial da força, né, na direção do deslocamento, vezes o quanto que deslocou, né? O que a gente vai fazer agora é uma grandeza similar, só que é uma grandeza que está relacionada à força e ao tempo em que essa força atua. E é importante a gente fazer essa relação, por quê? Porque o efeito que uma força tem sobre um objeto, esse efeito não depende somente da força em si, né? Mas depende do tempo em que essa força atua nesse objeto, ok? Então, o tempo de atuação é fundamental para a gente poder analisar o que está acontecendo no processo, né? O que está acontecendo no problema que a gente está analisando, que a gente está querendo, né, descrever, tá? Então, essa grandeza física impulso, ela vai ser uma relação entre força e tempo em que a força atua, né? Da mesma forma que trabalho é uma relação entre força e espaço, aqui é uma relação entre força e tempo. Particularmente aqui também, diferentemente agora de trabalho, que é uma grandeza escalar, essa grandeza aqui é uma grandeza vetorial, ok?
Então, o impulso a gente vai definir basicamente como sendo uma grandeza vetorial associada a uma força, né, especificamente uma força F, lá estou chamando de F aqui, e ao intervalo de tempo que essa força atua, né? Então tá aqui só um exemplozinho aqui de um foguete subindo aqui, né? Quer dizer, um ônibus espacial, quer dizer, você tem uma força impulsionando ele para cima, né? E essa força impulsionando ele para cima vai atuar durante um certo tempo. Então essa força a gente fala que ela vai atuar e vai exercer um impulso nesse objeto, ok? E aí nós vamos ver como é que calcula esse impulso. A partir de duas possibilidades. Primeiro, se a força que atua no objeto é uma força constante, então nós vamos ver que vai ser o seguinte: você tem lá um objeto, vamos imaginar que tem uma massa m, né? É o nosso foguetinho, só que aqui está na horizontal para poder caber. Aí você tem a força que atua nele desde o instante inicial T1, e essa força vai atuar até o instante final T2, né? Então vai atuar nesse intervalo de tempo T2 menos T1, ok? Se essa força for constante, não variar ao longo desse deslocamento, por definição, a gente fala que o impulso que essa força gera é o produto da força em si, vezes pelo intervalo de tempo ΔT, né? Então aí notem que a gente combina aqui, né? Não só a força, mas o tempo em que ela atua. Quer dizer, a gente consegue conciliar as duas coisas para, de uma certa forma, mensurar o efeito que a força tem. Então eu não levo em conta só a força, mas levo em conta também o tempo em que essa força atua, e aí eu crio uma grandeza nova que leva em conta essas duas coisas, ok? Bom, no sistema internacional, como é força vezes tempo, né, gente? O impulso vai ser Newton vezes segundo, ok? E é uma grandeza vetorial, né? Portanto, o módulo do impulso vai ser o módulo da força vezes o módulo do intervalo de tempo. E como aqui você tem um produto de um escalar, que é o ΔT, pela força, que é um vetor, né, aquela operação que a gente já conhece, que é produto do escalar por vetor, que gera um outro vetor, que vai ter a mesma direção do primeiro, que seria a força, né? E como o ΔT é sempre positivo, o impulso também vai ter o mesmo sentido que a força. Então notem que, no fundo, o que é o impulso? É praticamente um vetor que é paralelo à força, no mesmo sentido da força. O que muda é que a intensidade dele leva em conta já a intensidade da força e o tempo em que ela atua. Quer dizer, é uma grandeza que traz mais informação do que a força em si, né? Quer dizer, tem a mesma direção e sentido da força, é um vetor praticamente paralelo, praticamente não, paralelo à força no mesmo sentido, só que dentro do valor dele você já traz mais informação, porque você já tem o produto força vezes intervalo de tempo, ok? Isso para força constante, né? Aí é a formulinha F ΔT, né? Vetorialmente falando, ou em termos de módulo, o módulo do impulso é igual ao módulo da força vezes o intervalo de tempo. Já para uma força variável, o que a gente tem que pensar? Vamos imaginar que a força vai atuar no instante t, e eu vou imaginar desde esse instante até o instante t mais dt, ok? De forma que esse intervalinho seja bem pequeno, e se ele for bem pequeno, não dá nem tempo da força variar nesse intervalinho. Ela pode variar em outros dt's, mas nesse intervalinho, imagina que ela fica constante. Então, nesse caso, eu posso falar que eu vou ter um impulso DI, pequenininho, nesse intervalinho dt. Esse impulso DI, infinitesimal, ele vai ser a força que atua nesse intervalinho, vezes dt, imaginando que seja um intervalo bem curto. E aí é claro que se eu quiser agora determinar o impulso desde o instante inicial, né, que a gente considerou T1, até o instante final T2, a gente vai integrar esses vários impulsos pequenininhos, DIs, né, de forma que o impulso total fica integral entre o instante inicial e o instante final da força dt, né, FDT. Ok? Então é como se eu fosse fazer várias vezes o impulso de uma força constante, só que em vários intervalos infinitesimais, e somar esses impulsos todos, né? Só que eu vou somar infinitos termos, por isso que essa soma vira uma integral. Ok? Claro que essa integral, então, ela vai ter um significado também em termos de área. De fato, se eu tiver o gráfico da força pelo tempo, ok?
no intervalo que eu considerar aqui, né, entre T1 e T2, essa área embaixo do gráfico vai ser igual ao módulo do impulso nesse intervalo entre T1 e T2, né, já que é uma integral. Ok? Muito bem. Aí, além do impulso, existe uma outra grandeza física que vai se relacionar com ele, né, que a gente vai definir que é o momento linear. E vai se relacionar porque nós temos aí um teorema, né, chamado teorema do impulso e do momento linear, que fala o quê? Que o impulso da força resultante que atua num objeto é igual à variação do momento linear desse objeto. E a gente vai definir já já o que é momento linear. Ok? Bom, então vamos imaginar, como a gente já tinha, né, desenhado lá anteriormente, nos slides anteriores, o nosso foguetinho, no instante T1, né? Só que vamos imaginar que agora, nesse instante T1, ele tem uma velocidade V1, ok? Ele tem uma massa. Aí ele vai sofrer ação de várias forças em que eu já imagino aqui como somadas vetorialmente e que me dá aqui a força resultante Fr. E essa força vai atuar no foguetinho entre o instante T1 e o instante T2, de forma que, né, a partir daí, a velocidade dele se altera devido à ação da força, e no instante T2 ela passa a ser um valor V2, né, um vetor, na verdade, né, porque ela tem módulo de direção e sentido, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro que o impulso dessa força resultante, nesse intervalo entre T1 e T2, vai ser a integral, como a gente sabe, né, como a gente definiu agora, da força resultante em si, dt, né? Muito bem. A força resultante, por sua vez, aqui entra a lei de Newton, então tudo isso está baseado nas leis de Newton, né? A força resultante, por sua vez, a gente sabe que é massa vezes aceleração, ok? Então substitui essa integral. A aceleração também a gente sabe que é dv dt, né? Então eu substituo por dv dt, ok? Por sua vez, a hora que eu integro, aqui o dt eu posso cancelar, a hora que eu integrar, vai ficar a integral de m, que é igual a mv, né? Entre V1 e V2. E isso me dá essa diferença, mv2 menos mv1. E aí, esse termo mv, né, que é o produto da massa pela velocidade, tanto no fim como no começo, é isso que nós vamos chamar de momento linear. Ou quantidade de movimento também é chamado. Tá? Então eu vou definir uma grandeza física nova também, chamada momento linear ou quantidade de movimento, que é dado por P igual a mv. Tá? Notem, todo objeto que tem massa, ele tem velocidade, ele vai ter um momento linear. Esse momento linear é um vetor, notem, que vai ter a mesma direção e mesmo sentido que a velocidade, porque a massa é sempre positiva, ok? A única diferença é que em módulo ele vai ser o módulo da massa vezes o módulo da velocidade, o que significa que ele vai levar em conta já não só a velocidade do objeto, mas a inércia do objeto. Ele leva em conta já a inércia dentro dessa grandeza momento linear. E a unidade dele vai ser o quê? Já que é massa vezes velocidade, quilograma metro por segundo. Ora, a partir desse desenvolvimento e da definição, então, de momento linear como sendo o mv, a gente conclui que o impulso da força resultante vai ser o momento linear final, que o foguete vai ter, né, que é o produto da massa vezes a velocidade final, menos o momento linear inicial. Ou seja, que o impulso da força resultante vai ser a variação do momento linear do foguete. Ok? Então são duas grandezas físicas novas, né? Impulso e momento linear. Elas se relacionam entre si, ok? Baseado nas leis de Newton. E a diferença vocês podem perceber aqui, né? Que tem uma certa similaridade com o que a gente viu semana passada e retrasada, que é o conceito de trabalho e energia. Só que aqui são grandezas vetoriais. Tanto o impulso quanto o momento linear são grandezas vetoriais, né? Diferentemente do trabalho, por exemplo, e energia cinética, que são grandezas escalares, né? A similaridade ela entra aqui, se você pensar bem no teorema em si. Na semana retrasada, já aproveitando para retomar para a prova, porque trabalho e energia vai cair na prova, né? A gente viu que o trabalho da força resultante
é a variação da energia cinética, o trabalho, né, da força resultante é a variação da energia cinética. E aí que a gente consegue relacionar trabalho com energia. Aqui, a gente fala que o impulso da força resultante, né, parece um pouco, né? Só que o impulso da força resultante é a variação do momento linear. Então a gente tem as duas grandezas, só que aqui são vetores, ok? Muito bem, a partir dessa definição, né, dessas duas grandezas e dessa relação entre elas, a gente pode agora estender e falar um pouco sobre centro de massa para poder chegar depois no princípio da conservação do impulso do momento linear, ok? Pessoal, imagina que eu tenho lá um sistema composto por N partículas, né? Cada uma com uma massa M, tá? M1, M2, M3, Mn. A gente vai conseguir, a gente vai ver que é possível você descrever o movimento global desse sistema, imaginando que essas partículas todas, elas pudessem ser substituídas por uma única, tá certo? Uma única partícula virtual, vamos chamar assim. E essa única partícula virtual é como se fosse se movimentar num ponto específico chamado centro de massa do sistema. Então, o que é o centro de massa? Basicamente é um ponto mesmo, geométrico, basicamente, tá? Que representa a localização global do sistema. Quer dizer, cada partícula está numa posição diferente, mas no global é como se eu pudesse imaginar que existe uma localização privilegiada no espaço que representa todas as partículas ao mesmo tempo. Esse é o chamado centro de massa do sistema. E nós vamos ver que, sabendo qual é o centro de massa de um sistema, a gente pode, de uma certa forma, descrever o movimento global desse sistema, tá? Então, vamos imaginar que cada uma dessas partículas tem uma massa, cada uma delas também vai ter uma posição no espaço. Então, por exemplo, a partícula 1, de massa M1, ela vai ter uma posição, dada por um vetor R1, que vai ser o quê? X1i mais Y1j mais E1k, por exemplo, né? Partícula 2, mesma coisa, vai ter lá uma outra posição vetorial, x2i mais y2j mais e2k, e assim por diante. Ok? Então, cada partícula tem uma posição. Pessoal, o que eu quero encontrar? A posição do chamado centro de massa, que é esse ponto virtual que representa, né, globalmente a posição de todas as partículas. E basicamente o que ele é? Ele é uma média ponderada. Tá? Então ele vai ser a soma dos produtos das massas pelas posições das partículas aqui, ó. Então massa 1, posição 1, mais massa 2, posição 2, e assim por diante, até massa N, posição N, dividido pela soma total das massas. Então isso nada mais é do que uma média ponderada, né? E essa média ponderada resulta, né? Claro que aqui essas posições são todos vetores, ok? Então isso me resulta num vetor. E esse vetor vai ser exatamente o vetor que localiza o chamado centro de massa, que é esse ponto geométrico, né, virtual, que representa a localização global do sistema, né, de todas as partículas. Reescrevendo isso de uma forma mais compacta, para que a gente também veja que nos livros aparece assim às vezes, né? Isso acaba sendo um somatório, pode ver aqui em cima, ó, né? De MI, RI com I indo de 1 até N, sobre o que eu vou chamar aqui de emão. Esse emão vai ser a somatória das massas, ou seja, que é a massa total do sistema. Tá? Então eu posso reescrever assim, especificamente aqui com essa soma de todas as massas, como sendo o que eu chamo de M maiúsculo. Ok? Bom, não é difícil você perceber, pessoal, que se eu decompor esses vetores todos aqui, né, colocar eles aqui, multiplicar as massas, eu consigo rearranjar isso, é possível você verificar que as coordenadas específicas do centro de massa, seria o x do centro de massa, o y do centro de massa e o z do centro de massa, você também pode calcular dessa forma aqui, ó. Aí, coordenadas específicas, tá? Então, o x do centro de massa ele vai ser a soma, né, da massa vezes as coordenadas y, x do centro de massa, perdão, tudo isso sobre a massa. Então, quer dizer, somatório de mi xi sobre a massa total. O y do centro de massa, né, analogamente, vai ser somatório MIYI sobre a massa total. E aqui, mesma coisa, somatório MIZI sobre a massa total. Tá certo? Então, quer dizer, eu consigo, né, na verdade,
determinar, se eu quiser, especificamente essas coordenadas XCM, YCM, ZCM, que comporia o vetor RCM, né? Certo? Seriam as coordenadas que multiplicam os versores I, J, K da posição RCM do centro de massa. Ok? Muito bem, definido aí o que é o centro de massa, agora a gente vai ver que é possível você aplicar as leis de Newton para um sistema de partículas usando esse conceito do centro de massa. Então, por exemplo, se eu voltar, só voltando aqui rapidinho, ó, eu vou voltar nessa formulinha, certo? Só que eu vou passar esse somatório das massas aqui, que é o massa é mão, para o lado de lá multiplicando. Então fica mão vezes RCM, que é igual M1R1 mais M2R2 mais MNRN, ou seja, cai isso aqui, ó, ok? Então, quer dizer, a massa total do sistema, que é a soma de todas as massas das partículas, vezes a posição do centro de massa, vai ser esse somatório aqui dos produtos M1R1 mais M2R2 mais MNRN. Ok? Agora, o que eu posso fazer? Pessoal, aqui eu tenho as posições vetoriais das partículas, R1, R2, Rn, e a posição vetorial do centro de massa. Se eu derivar ambos os lados em relação ao tempo, como as massas são constantes, elas podem pular para fora da derivada. Então eu vou ter aqui o que, pessoal? Massa total vezes a derivada da posição do centro de massa em relação ao tempo, como sendo igual a massa 1 vezes a derivada da posição 1 em relação ao tempo, massa 2, posição da partícula 2 em relação ao tempo, e assim por diante. Só que essas derivadas, né, das posições em relação ao tempo são o quê? São velocidades. Então eu posso substituir. Então aqui passa a ser massa total vezes a velocidade do centro de massa, e aqui passa a ser massa 1 vezes a velocidade da partícula 1, mais massa 2 vezes a velocidade da partícula 2, e assim por diante, né? Tudo vetorialmente. Você pode ver que a gente está tratando aqui do movimento já no espaço, ok? Pessoal, agora olha que interessante. Acabamos de definir o que seria M1V1, M2V2, MNVN, né? Ora, seriam os momentos lineares, ok? De cada uma das partículas. Então, do lado de cá, eu tenho o quê? Do lado direito, a soma dos momentos lineares de cada uma das partículas. E isso vai dar o que eu vou chamar, então, de momento linear do sistema, ou seja, que é do centro de massa. Então, eu posso falar que o sistema como um todo, né, dessas partículas todas, vai ter um momento linear, que eu vou chamar de PCM, né, momento linear do centro de massa, que é dado pela soma dos momentos lineares de cada uma das partículas que compõem o sistema. Então eu já posso descrever o movimento do sistema como um todo a partir do movimento do centro de massa, especificamente a partir do momento linear que o centro de massa possui. Ok? Continuando. Claro que aqui é velocidade. Posso derivar novamente em relação ao tempo. E aí, obviamente, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Fica a derivada da velocidade aqui de todos os termos, que no fundo são o quê? Acelerações. Então aqui eu vou ter o quê? Que a massa total vezes a aceleração do centro de massa vai ser M1A1, que seria a massa 1 da partícula 1 vezes a aceleração da partícula 1, aqui massa 2 vezes a aceleração da partícula 2 e assim por diante, né? Agora vamos lá, gente. O centro de massa, eu insisto, ele não é um objeto especificamente, ele não é uma partícula, ele é um ponto geométrico puramente do espaço, né? Agora, aqui não, aqui são partículas. Então, quer dizer, o que seria a massa da partícula 1 vezes a aceleração da partícula 1? Ora, seria todas as forças resultantes, a força resultante que atua na partícula 1. Aqui também seria a força resultante que a partícula 2 sofre. Aqui também seria, né, e assim por diante, a força resultante que a partícula N sofre. Então eu posso escrever isso aqui, que a massa total vezes a aceleração no centro de massa, e aqui não dá para escrever que isso é força resultante no centro de massa, porque o centro de massa não sofre forças. Ele é um ponto geométrico puro, né? Não é uma matéria fisicamente falando, tá? Mas então eu deixo aqui, massa total vezes a aceleração do centro de massa vai ser somatória das forças na massa 1, mais somatória das forças na massa 2,
mais somatória das forças na massa Mn. Quer dizer, força resultante em cada uma dessas massinhas. Agora, essas forças todas, pessoal, a gente pode classificar em dois tipos. As forças internas e as forças externas. Então, o que seriam essas forças internas e essas forças externas? Basicamente é o seguinte: cada uma dessas partículas, elas podem aplicar forças entre si. Então, se a partícula de massa M1 aplica uma força na partícula de massa M2, a partícula de massa M2 vai aplicar uma força de partícula de massa M1. Então, é uma troca de força entre duas partículas que pertencem ao sistema que eu estou analisando. Isso eu chamo de força interna. Então, qualquer força que as partículas que pertencem ao sistema que eu estou analisando trocarem entre si, eu vou chamar de força interna. Agora, se elas sofrem forças devido a objetos que não participam do sistema, ok? Então você tem outros objetos que podem interagir com essa partícula, mas são outros objetos que eu não incluí no sistema que eu estou estudando. Essas forças que elas eventualmente sofram devido a objetos que não participam do sistema, a gente já vai chamar de forças externas. Como aqui é um somatório, e aí a ordem não importa numa soma, eu vou então agrupar. Eu vou somar todas as forças que eu considerar externas, ou seja, que as partículas sofrem devido a objetos que não pertencem ao sistema, e aqui um outro grupo que vai ser a soma das forças internas. São todas as forças que as partículas do sistema trocam entre si. Agora, uma coisa interessante. As forças internas, pessoal, sempre vai aparecer aqui aos pares, porque se eu somar a força que a partícula 1 aplica na 2, você vai ter que somar também junto a força que a 2 aplica na 1. Então, essa somatória das forças internas, você vai ser sempre somas de pares de ações e reações. Ora, se eu somar pares, ações e reações, pessoal, eu vou estar somando pares de vetores de mesma intensidade em sentidos opostos. Isso me garante que, pelo princípio da ação e reação, essa somatória tem que dar zero, das forças internas. O que sobra do lado direito, somente a somatória das forças externas. Ou seja, a gente chega no que nós chamamos de segunda lei de Newton para um sistema de partículas. O centro de massa, ele se movimenta como se fosse uma única partícula de massa, emão, que é a soma das massas de todas as partículas, sobre a ação da força externa resultante que age sobre o sistema. Vejam bem, parece muito a lei de Newton, massa vezes aceleração é igual à somatória das forças, né, para uma partícula, só que aqui é para um sistema. Ou seja, que eu posso ter várias partículas, cada uma delas sofrendo várias forças, desde que essas forças sejam externas ao sistema. A soma dessas forças externas, eu posso garantir que vai ser a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Então aí eu consigo descrever, sabendo as forças externas que atuam no sistema, eu consigo descrever o movimento do centro de massa em si do sistema. Ok? Aplicando a lei de Newton, como se fosse uma lei de Newton comum, só que para um conjunto de partículas e não para uma única partícula. Essa aqui é a sacada aqui dessa equação. Ok? Ora, a partir dela ainda por cima, eu posso ainda desenvolver. Então tá aqui, ó. Né? Pessoal, vamos voltar um pouco. Notem bem que eu voltei, ó. Ao invés de colocar na forma de aceleração, eu coloquei na forma de derivada da velocidade do centro de massa em relação ao tempo. Ok? Isso é igual à somatória das forças externas. Jogo ainda a massa total para dentro. Aí você já sabe o que vai significar isso. Essa massa total vezes a velocidade do centro de massa, o que vai ser? O momento linear do sistema do centro de massa. Certo? Então aqui, ó, o momento linear do centro de massa, ó, esse produto. Então eu chego na segunda lei de Newton novamente, só que de uma outra forma, né? Que fala o quê? Que a derivada do momento linear do centro de massa do sistema em relação ao tempo é igual à somatória das forças externas. Ou seja, o quão rapidamente o momento linear do centro de massa varia vai ser igual à somatória das forças externas que atuam no sistema. Muito bem.
É a segunda lei de Newton, só que de uma forma diferente. Lá está, no slide anterior, está na forma de massa e aceleração, que é essa aqui, e aqui está na forma de momento linear, tá? Agora, por que eu deixei dessa forma agora? Porque é o seguinte, pessoal, pode acontecer isso em várias situações, ocorre isso, de você ter a somatória das forças externas igual a zero, né? Ou você não tem forças externas atuando no sistema, ou você tem, mas na hora que você soma todas elas, isso dá zero. E isso a gente dá um nome, a gente chama isso de sistema mecanicamente isolado. Ok? Então, é aquele em que, C e somente C, né? Colocando aqui, a somatória das forças externas ao sistema é zero, a gente chama isso de sistema mecanicamente isolado. Ora, pessoal, mas se eu colocar aqui igual a zero, todo mundo entende o que vai acontecer, né? Vai significar que a derivada do momento linear do centro de massa em relação ao tempo é zero. Ok? E se a derivada de alguma coisa é zero em relação ao tempo, é porque essa coisa ela não varia no decorrer do tempo. Ou seja, o momento do centro de massa, então, ele não varia. Ele fica constante ao longo do tempo. Não estou dizendo que é o momento de cada partícula individual, né? Então, as partículas individualmente elas vão ter momentos lineares que podem até variar ao longo do tempo. Só que a soma desses momentos de cada uma das partículas, que é o momento do centro de massa, isso não varia ao longo do tempo. Ou seja, a gente chama isso de conservação do momento linear. Em um sistema mecanicamente isolado, não há variação do momento linear do sistema, ou seja, o momento linear do sistema no final de qualquer processo vai ter que ser igual ao momento linear inicial, né, antes de acontecer o processo. Ou seja, a somatória, e aqui que são esses momentos lineares do sistema final inicial, é a somatória dos momentos lineares de todas as partículas que atuam no sistema, que pertencem ao sistema, perdão, no final, tem que ser igual à somatória dos momentos lineares de todas as partículas que pertencem ao sistema no início ou antes de qualquer processo. Esse princípio da conservação da energia, do momento linear, ele é bastante útil para a gente descrever dois tipos de processos. Explosões, em que praticamente as forças que geram a explosão, que acabam dividindo, né, vamos chamar assim, o explosivo em vários fragmentos, elas são forças internas ao sistema. Então, praticamente, a gente pode falar que o momento linear de todas as partículas que são geradas devido à explosão, após a explosão, somados, esses momentos lineares, tem que ser igual ao momento linear do explosivo antes da explosão. Então, é uma forma de você relacionar e conseguir descrever o antes de uma explosão, de um fragmento, de um explosivo qualquer, de uma bomba, por exemplo, tá? Com o após. Então, né, você liga o antes e o após a partir de uma grandeza que não varia, que é esse momento linear do sistema, né, a soma dos momentos lineares de todas as partículas do sistema. Outro momento processo em que a gente usa muita conservação no momento linear é quando você tem colisões, né? Colisões entre objetos em geral. É importante por quê? Porque numa colisão, em geral, se você considerar todos os objetos que estão colidindo como participantes do seu sistema, durante a colisão, as forças que eles atuarem entre si serão forças internas, tá certo? E muitas vezes as forças externas são muito menores ou praticamente irrelevantes se eu considerar o imediatamente antes da colisão e imediatamente após a colisão. As possíveis forças externas que atuam no sistema, elas vão ser irrelevantes. Então a gente considera que praticamente durante uma colisão, se eu analisar o imediatamente antes e o imediatamente após a colisão, a gente considera como um sistema mecanicamente isolado, o que significa que eu posso garantir que a soma dos momentos lineares de todos os objetos antes da colisão tem que ser igual à soma dos momentos lineares de todos os objetos após a colisão. Novamente, qual é a sacada? É você conseguir ligar o antes e o após, né, por uma mesma grandeza física que não varia, que ela se conserva, que é o momento linear total do sistema. Tá? Então, são dois, praticamente, processos em que a gente usa muito esses conceitos de
momento linear, conservação do momento linear, centro de massa, etc. Tá? Bom, pessoal, existem uma infinidade de aplicações possíveis para isso. Tá? Vamos analisar uma especificamente, que é a chamada colisão unidimensional. Porque assim, quando você pega uma colisão, ela pode acontecer uma colisão no espaço, em que aí as partículas elas se espalham em várias direções possíveis, né? E aí é claro que você pode usar todo o tratamento vetorial para analisar essa colisão. Mas no caso de uma colisão unidimensional, a coisa fica um pouco mais simples e a gente chega num resultado interessante. Por isso que a gente vai dar uma atençãozinha especial para a colisão unidimensional. Significa o quê? Que o movimento dos objetos que você está analisando vão acontecer ao longo de uma única linha. Né? Quer dizer, unidimensional, tá? Então, imaginar que você tem aqui dois carrinhos que estão se deslocando num trilho, por exemplo. Um trilho reto, tá? E vamos imaginar que esses dois carrinhos eles têm massas M1, 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 M2 e velocidades V1, V2. E os dois andando, a princípio, no mesmo sentido, tá? No sentido que eu orientei positivamente para a direita. Vamos imaginar também que o carrinho 1 está mais rápido que o 2. Né? Vamos imaginar que a velocidade V1 seja maior que a velocidade V2. O que significa que o carrinho 1 vai estar se aproximando do 2 e em algum momento vai acabar batendo no 2. Ok? Bom, então quero que aconteça o seguinte: na hora que eles baterem, eles vão aplicar forças entre si. Né? Então, quer dizer, o carrinho 1 aplica uma força no 2 para frente e o carrinho 2, de uma certa forma, reage e aplica uma força no 1 para trás. Essas forças, de alguma forma, vão acabar alterando as velocidades dos carrinhos, né? De forma que, no final, eu vou imaginar que eles vão ter velocidades V1' e V2'. Ok? Que eu não sei. Então, vou imaginar que eu quero descobrir quais são essas velocidades. Vou imaginar que eu sei quais são as velocidades iniciais, as massas, ok? E eu não sei quais são as velocidades finais. Pessoal, pode acontecer do carrinho 1 bater e até voltar. Como pode não? Como eu não sei, eu adoto as duas velocidades para a direita. E aí, como a gente está tratando com movimento unidimensional, essas velocidades, notem que elas não surgiram como vetores, porque não precisa, tá? Mas que eu adoto sinal para elas. Então, quer dizer, se a velocidade for positiva, anda a favor do eixo orientado positivo. Se for negativa, quer dizer que está andando ao contrário. Como eu não sei o sentido das velocidades finais, eu só ponho as duas para a direita ali. Se der negativo numa resposta, eventualmente, que a gente resolver no exercício, quer dizer que está no sentido contrário, certo? Da trajetória. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro, para analisar esse movimento, vamos imaginar que você... Bom, as forças externas aqui, né? O que eu poderia falar? Ah, peso e normal em cada carrinho, que se cancelam os pesos e as normais. Atrito. Se tiver, eventualmente, vai ser pouco, né? Nesse momento curto que você tem a colisão, praticamente ele não influencia. Mas vamos desprezar o atrito. De forma que eu possa considerar o sistema como sendo mecanicamente isolado, né? E aí eu tenho que o momento linear final tem que ser igual ao momento linear inicial. O que vai ser o momento linear final? Ora, produto da massa 1 V1, linha, vai dar o momento linear do carrinho 1. Produto da massa M2 V2', vai dar o momento linear do carrinho 2. Momento linear final, a soma desses dois momentos lineares. Mesma coisa no começo. Só que aqui M1 V1 e aqui M2 V2 são os momentos lineares dos carrinhos antes da colisão. Então eu obtenho uma equação. Notem que eu obtenho uma equação. Essa equação, que vem da conservação do momento linear, você vai ter duas incógnitas, que são as velocidades V1' e V2', imaginando que o resto tudo você conheça. Massa 1, massa 2, massa 1, massa 2, V1, V2, tudo isso você conhece. E o que eu quero achar é o V1' e V2'. Né? Lembrando que esse seria, teoricamente, o nosso problema. Então, eu não consigo resolver, porque eu tenho uma única equação e duas incógnitas. Só que agora eu vou pensar o seguinte: vou imaginar que a colisão seja uma colisão que nós vamos chamar de perfeitamente elástica. E depois nós vamos ver o que significa isso com mais detalhes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos imaginar que não tem perda de energia cinética, que seja uma colisão que a gente chama de perfeitamente elástica, é isso, não tem perda de energia cinética no sistema.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: imaginar que a energia cinética final total dos carrinhos também tem que ser igual à energia cinética total dos carrinhos antes. Isso é uma coisa bastante, vamos dizer assim, idealista. Porque, no fundo, a gente, quando tem uma colisão, o que acontece? Se você tem deformação permanente dos objetos, já não tem uma colisão perfeitamente elástica. Se gerou barulho, não é colisão perfeitamente elástica, porque você tem perdas de energia cinética em algumas outras formas de energia, ou energia relacionada à deformação permanente, ou energia relacionada a som, né? Então, em geral, você não tem uma colisão perfeitamente elástica. Mas aqui a gente está considerando só para a gente poder abordar e depois a gente vê o que a gente faz no caso de uma colisão não ser, né, dessa forma. Então, imaginando que não tenha perda de energia, o que acontece? A energia cinética final, o que é? Meio de M1V1 ao quadrado, V1', perdão, seria a energia cinética do carrinho 1, mais meio de M2V2' ao quadrado, que seria a energia cinética final do carrinho 2. Isso tem que ser igual à soma meio de M1V1 quadrado, mais meio de M2V2 quadrado, que seriam as energias cinéticas do carrinho antes da colisão, dos carrinhos, perdão, antes da colisão. Ou seja, considerando que a energia se conserva, eu obtenho uma segunda equação, notem bem, né? Com as mesmas incógnitas, ó, V1', V2', que eu tenho aqui em cima. Isso é um sistema, não é um sistema linear. Por quê? Porque aparece o quadrado aqui, né? Então não é linear. Mas é um sistema que de alguma forma eu posso manipular para tentar obter essas velocidades, né? V1 e V2. V1' e V2'. Ok? Ora, pessoal. Então eu vou retomar o primeiro, só que eu vou reorganizar. Olha o que eu vou fazer, ó. Vai ficar M1, V1'. O M1, V1 que estava positivo do lado de cá, eu vou jogar negativo para o lado de cá. E o M2, V2', que estava positivo do lado de cá, eu vou jogar negativo para o lado de lá. Eu só reorganizei. Ok? E aí, o que eu vou escrever agora? Vou colocar aqui o M1 em evidência e aqui o M2 em evidência. O que a gente obtém aqui, pessoal? V1' menos V1 e aqui V2 menos V2'. Agora, guarda essa equação. Agora eu vou usar a conservação da energia. Aquela formulinha que estava no slide anterior. E vou reorganizar também. Primeiro que eu cancelo os meios, né, que já é óbvio, beleza? E eu reorganizo. Veja que eu vou fazer de novo. Ó. Aqui sobrou M1V1 quadrado, jogo para cá negativo. E aqui ficou M2V2' ao quadrado, jogo para lá negativo. Ok? De novo, coloco em evidência a massa aqui. Então fica M1 e aqui fica V1' ao quadrado menos V1 ao quadrado. E aqui M2V2 ao quadrado menos V2' ao quadrado. Pessoal, isso aqui, eu acho que todo mundo sabe o que significa, né? Pegar A quadrado menos B quadrado, o que é? A menos B multiplica A mais B. É uma expressão comum, tá? Então, o V1' quadrado menos V1 quadrado, o que vai ser? O V1' menos V1, que multiplica V1' mais V1. Mesma coisa aqui. O V2 quadrado menos o V2' ao quadrado vai ser V2 menos V2', que multiplica V2 mais V2'. Ok? Vocês estão lembrando dessa expressão, pessoal? É aquela que normalmente vem lá no 8º ano, sei lá, eu, 9º ano. A quadrado menos B quadrado. O que é? É A menos B que multiplica A mais B. É isso que eu estou fazendo aqui. Ora, só que agora eu posso cancelar isso aqui, ó. Por quê? Se você olhar aqui em cima, ó, M1 V1' menos V1 é igual a M2 V2 menos V2'. É exatamente o que está aqui e o que está aqui, ó. Certo? Perceberam? Entenderam? Então eu posso cancelar. Ou seja, eu consigo chegar a essa conclusão de que V1 menos V2 é igual a V2' menos V1'. Ou seja, uma relação entre as velocidades antes e as velocidades após. Pessoal, se você prestar atenção aqui, eu posso também fazer o seguinte. Primeiro, reorganizar.
de forma a escrever assim, ó. Vejam bem, ó. V2' menos V1' e sobre V1 menos V2. Veja o que vai acontecer aqui. Eu só reorganizei, tá? Isso aqui não tem nenhum segredo. E escrever isso como sendo essa razão, como sendo igual a 1. Tá? Não tem segredo. É só reorganizar e você vê que você consegue transformar o que está aqui em cima no que está aqui embaixo. E o que está aqui embaixo que é o interessante. O que é esse V2' menos V1'? É a diferença entre a velocidade da partícula 2 no final do carrinho 2 menos essa aqui. No final, pessoal, a velocidade V2', a princípio vai ser maior do que V1', porque ele ganhou velocidade e o outro perdeu durante a colisão. Então, essa diferença de velocidade, no final, vai ser a velocidade relativa que eles vão estar se afastando. Que é a diferença das velocidades é uma velocidade relativa. Enquanto que no começo, também é claro, ó, V1 menos V2 é o quanto que a velocidade que o carrinho 1 está se aproximando do carrinho 2 relativamente. Então, o que a gente tem aqui? Que essa diferença aqui embaixo, V1 menos V2, é a velocidade relativa de aproximação, e o V2' menos V1' é a velocidade relativa de afastamento. Então, o que a gente obtém aqui é que a velocidade relativa de aproximação, a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação, nesse caso, especificamente que a colisão é perfeitamente elástica, me dá 1. Ok? E aí, galera, eu consigo resolver o problema. Por quê? Porque se você lembrar, eu tinha aquela primeira equação lá atrás, que era da conservação do momento linear, que sobravam duas equações, duas incógnitas. E aqui eu tenho mais uma equação, que também tem as mesmas duas incógnitas. E o V1 e o V2 eu sei. Então eu consigo determinar as velocidades finais dos carrinhos pós-colisão. Aqui é igual a 1, por quê? Porque eu considerei que a energia cinética final é completamente, integralmente igual à energia cinética inicial do sistema. Se não fosse exatamente igual, se tivesse uma perda de energia cinética, essa razão daria menor do que 1. E aí que entra no que a gente chama de coeficiente de restituição. Então a gente vai definir essa razão, que é a velocidade relativa de afastamento, sobre a velocidade relativa de aproximação entre os carrinhos, como sendo o coeficiente de restituição. E esse coeficiente de restituição, ele vai ser igual a 1 se eu tiver uma colisão perfeitamente elástica, ou seja, não tiver nenhuma perda de energia cinética, só que ele vai poder ser entre 0 e 1, quando você tem uma perda parcial de energia cinética, que aí você tem uma chamada colisão parcialmente elástica, ou ele pode ser igual a 0. Aqui você também tem uma perda parcial de energia cinética, não é completa, mas é quando você tem a máxima perda de energia cinética, ou seja, na situação em que o coeficiente de restituição é 0, é quando você perde o máximo possível de energia cinética. Não completamente, mas perde o máximo. Mas esse caso é um caso simples também, porque para que o coeficiente de restituição seja igual a 0, você só tem a situação em que a velocidade de afastamento é igual a 0, ou seja, é quando os objetos grudam, se conectam de alguma forma, grudam depois da colisão. Então eles saem juntos após a colisão. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é isso, quer dizer, a conservação do momento linear é fundamental para que você analise colisões. Aqui o caso mais simples, que é uma colisão perfeitamente elástica, mas vale para colisões também bidimensionais, tridimensionais. Aqui eu falei colisão perfeitamente elástica, é unidimensional. Para esse caso, que é um caso simples, colisão unidimensional, mas você pode aplicar a conservação do momento linear para colisões também bidimensionais ou tridimensionais. Ok? E o importante é isso, quer dizer, você combinando a conservação do momento linear e a conservação ou não depende aí do tipo de colisão da energia cinética do sistema, e aí você tem que ter um conhecimento mínimo dos coeficientes de restituição, você consegue analisar a colisão como um todo. Então você consegue comparar o que acontecia antes da colisão com o que acontece após a colisão. Então seria um dos momentos em que a conservação do momento linear é fundamental. Ok?
Bom, pessoal, como eu falei, é mais para a gente ter uma noção mínima aí desse assunto. Eu não vou, então, cobrar isso na prova, ok? Deixa como um assunto que vocês pelo menos tiveram um contato mínimo, vocês viram, e eu retomo isso no próximo semestre, que eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo que esse semestre maluco que nós tivemos aqui, né? Mas pelo menos a gente conseguiu, né? Assim, tirando essa aula que ficou mais assim solta, mas a gente conseguiu cumprir basicamente todos os conteúdos programados, né, para a Física 1, tá? E esse assunto que ficou um pouco mais, vamos ser mais rápido, menos detalhado, a gente retoma no próximo semestre, que nós vamos ter mais tempo, com certeza, para poder, né, dar o curso de forma relativamente mais calma, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou agora parar a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, naturalmente, para que não fique muito extenso, né? Mas antes de parar a gravação, eu vou de novo reforçar os recados, ok? Para que quem estiver vendo a gravação depois tenha esse reforço tanto no começo como no fim. Então, o que eu quero que vocês lembrem, pessoal? Semana que vem nós vamos ter a prova, ok? Então, retomando, insistindo, a prova será dia 23, na quarta-feira. Vocês vão poder fazer a prova em 2 horários, ou às 8 da manhã ou às 8 da noite. São 2 provas diferentes, cada uma delas contendo 6 questões, tá? Vou postar a prova na forma de tarefa no Moodle, exatamente às 8, né? O próximo das 8 da manhã ou o próximo das 8 da noite. E aí vocês olhem a prova, né? Vai estar em PDF, vocês baixam a prova do Moodle, resolvam, tirem foto ou escaneia e devolve no Moodle na forma de tarefa de novo para eu poder corrigir, ok? Vocês vão ter 3 horas para resolver a prova. Então, das 8 às 11, no caso de manhã, das 8 às 11, no caso da noite também. Tranquilo? A partir daí não dá mais, tá? Já corrijo a prova no dia seguinte, no dia 24, possivelmente eu já entrego as notas para vocês, tá? E vocês já vão poder, né, passar o Natal e depois a gente vê se, tomara que não, precise de IFA, que vai ser em janeiro. Tudo bem? Por fim, fiquem atentos às tarefas que eram para ter sido entregues aí. Maioria, grande maioria está entregando, vixe, tranquilamente em dia. Mas às vezes um ou outro que às vezes fica faltando ali, né? Entreguem, pelo menos para valer presença. Ok? Muito bem, pessoal. Então agora eu posso parar a gravação, tá?